Oi, pessoal. Nesse vídeo serão analisadas as relações entre saúde hepática e glicemia, para todo mundo entender muito bem, claramente, qual o impacto de saúde desse órgão e a manutenção dos níveis de glicose no sangue. Então, doenças hepáticas estão distribuídas na população mundial. As hepatites são bem famosas, mas não apenas isso, então, como vai ser visto aqui, afeta a função do fígado. O fígado é uma das funções dele, ele tem inúmeras, é a manutenção da glicemia. Talvez seja uma das funções mais importantes do fígado, porque dali, desse processo de manter o nível de glicose na circulação, várias outras células dependem para sobreviver durante períodos de jejum, estresse, dentre outros. O fígado mantém a glicemia por processos como glicogenólise. Essa glicogenólise é a quebra do glicogênio armazenado no fígado. Ele é um polímero de glicose que é quebrado no período inicial de um jejum. E caso eu tenha ainda glicogênio hepático, eu também posso quebrar ele de maneira rápida durante um período de estresse ou alguma atividade física. Só que esse glicogênio hepático ele é de uma quantidade finita, como um combustível no tanque de um veículo, e conforme ele é consumido, ele acaba. Ele não é ressintetizado durante o jejum. Eu preciso me alimentar de carboidratos numa certa taxa, e essa taxa de carboidratos, essa quantidade, tem que elevar o nível de insulina no sangue para aí o fígado conseguir produzir glicogênio. Senão ele não tem essa grande habilidade, não tem uma habilidade tão intensa no momento de jejum. Nem faria sentido também, conforme já fica meio lógico, né? Se eu estou em jejum, é bom quebrar o glicogênio que está pronto e liberá-lo na forma de glicose para manter a glicemia. Muito antes do glicogênio terminar, ainda ao longo do jejum, a gliconeogênese começa a ocorrer no fígado e ela é a produção de glicose a partir de moléculas que não são... Na verdade, elas são subprodutos, dependendo da visão, de outras vias que as células que não o fígado produziram. Por exemplo, ácido lático, que forma o lactato, é um precursor da síntese de glicose no fígado durante o jejum. Então, é uma das utilidades dele. Aminoácidos como a alanina e glutamina também podem ser transformados no fígado em glicose durante esse momento, esse estado metabólico. Então, a manutenção da glicemia depende dessas duas vias, glicogenólise, que é finita, portanto, ela dura um certo tempo, 6, 8, 10 horas, depende da bibliografia que se analise, depende da pessoa, isso vai muito da natureza de cada um de nós. E a gliconeogênese, que aí dura dias, né? A produção de glicose por essa via, gliconeogênese, pode durar aí, segundo alguns artigos e livros, mais de 40 dias, desde que a pessoa se mantenha hidratada, né? Porque aí não come nada, beleza, o organismo se vira. Mas agora, sem hidratação, não tem como seguir. Então, nos estados chamados catabólicos, eu tenho uma boa atividade dessas vias. E o fígado cobra, a única coisa que ele precisa é se manter, né, viável, a manter as suas células vivas, e ele consome como combustível para manter essas vias. Não é que não são os substratos necessariamente usados ali, mas o fígado consome ácidos graxos e aminoácidos, que são fontes de alfa-cetoácidos, então são os combustíveis para o fígado. Ele não consumirá a glicose que ele produziu ou que o companheiro dele, o rim, tenha produzido. Então, os rins também produzem glicose, mas é outra conversa, isso aí vai ser analisado depois com mais detalhe em outro momento. Então, o combustível para o fígado manter essa produção são os ácidos graxos e aminoácidos, e alguns ainda nem são todos. No caso de uma doença, uma intoxicação, eu tenho um aumento no risco de lesão hepática. Então, essa lesão hepática, como se estuda muitas vezes em patologia e na própria histologia, já como exemplo, em outras disciplinas, se tem aí que a lesão hepática pode ser causada por diversas doenças e intoxicações, né? Até intoxicação por fármaco mesmo. Todo mundo lembra de intoxicação causada
por álcool, né, bebidas alcoólicas, pelo etanol, portanto, mas não apenas isso afeta a função hepática, causando lesão. Essa lesão é a lesão molecular, lesão celular, perda de células. Aí depende aí da gravidade da doença, se tem uma perda significativa de células e isso afeta de forma considerável a função hepática. Então, conforme eu altero a função do fígado, eu tenho uma diminuição na capacidade dele de gerar glicose. E isso causa a hipoglicemia. Essa hipoglicemia, que geralmente é observada ainda como confusão mental em alguns casos, há pessoas que desmaiam, outros que entram em coma, então é aí mesmo a morte sendo causada por esse quadro. Mas até aí a gente viu então o quê? Um dano, uma lesão causada por doença ou intoxicação afetaram o fígado. E ele, que é o principal mantenedor da glicemia, deixa de contribuir nessa função e eu tenho um estado agora de hipoglicemia e essa hipoglicemia que vai ser analisada nesse vídeo. Essa hipoglicemia tem efeitos, como serão vistos, bastante drásticos dependendo do tempo que ela dura, né? Dependendo a oportunidade de procurar por um recurso médico para esse tratamento, para evitar o pior. Então, quando diminui a concentração de glicose no sangue, eu tenho uma queda na produção de ATP em vários tipos celulares e até em sistemas completos, né? Por exemplo, as hemácias, que são as células vermelhas do sangue, elas são dependentes de glicose para se manterem viáveis, para se manterem vivas, falando de maneira bem acessível. E essas células vermelhas do sangue, aqui as hemácias, elas usam quase que apenas glicose como substrato energético. Ainda mais se eu estiver em um período de jejum, sem ingerir absolutamente nenhum alimento. Então essa glicose vai ser o único substrato energético para a hemácia. Então as células vermelhas do sangue são muito sensíveis nesse aspecto. Além disso, a epiderme, que é a camada superficial da pele, então imagina o tamanho que é a pele, né? Um órgão gigantesco, tendo uma parte inteira dela dependente de glicose, porque a epiderme é avascular, ela não tem vaso sanguíneo. O mesmo para cartilagens e cristalino nos olhos. Então, epiderme, cartilagens, cristalino não tem vasos sanguíneos e a ausência deles faz com que essas estruturas se nutram por difusão. E essa difusão, que depende de outros tecidos vizinhos, é lenta. E essa difusão que é lenta leva aí a uma entrega demorada de oxigênio, de nutrientes para as estruturas mencionadas. Então, elas são bastante dependentes de glicose porque recebem naturalmente menos oxigênio que órgãos como fígado, rins, coração e músculos em geral. A medula renal também é bastante dependente de glicose, tanto produzida pelo próprio rim, quanto glicose da circulação, ou seja, dessa glicose que compõe a glicemia. Então, ela seria afetada também por esse quadro. E o sistema nervoso central. Então, neurônios e células acessórias, como astrócitos, deixam de receber a glicose como deveriam nesse quadro e eu tenho uma queda na produção de ATP. Então, a glicemia pode cair de maneira muito brusca e isso é pior ainda. Então, uma intoxicação geralmente faz com que a glicemia caia de maneira muito rápida. É até parte do mecanismo de ação da intoxicação causada pelo etanol. Foi citado antes e agora ele volta aqui com mais um reforço de exemplo. Nas hemácias, qual o efeito mais drástico? O efeito mais problemático é o aumento na chance de hemólise. Hemólise é quando a hemácia literalmente explode. Eu tenho ruptura da membrana biológica dessa célula e aí eu tenho perda do seu conteúdo para o meio. Inclusive, a hemoglobina liberada no meio ela é tóxica, é um agente toxicante dependendo da concentração que atinge. Quando eu tenho dano, lesão nesse nível na hemácia, eu tenho uma distribuição de gases diminuída. Mas que gases são esses? Bom, o oxigênio e o gás carbônico. Então, a entrega de oxigênio para os tecidos vai diminuir
e a remoção de gás carbônico a partir desses tecidos vai diminuir também. Então, um deixa de chegar e o outro deixa de sair. E é claro que vai ter consequência para tudo isso. Então, com uma disponibilidade menor de oxigênio para as células vizinhas, ou seja, para aquelas que a hemácia iria levar o gás, eu tenho uma atividade mitocondrial diminuída. Para lembrar, mitocôndria e gás oxigênio são aí o par que mantém a produção de ATP no nível elevado que as nossas células precisam. Mitocôndria eu não tenho em hemácia de humano. Então, a hemácia não tem mitocôndria e isso é bom, por um lado, para não haver consumo de oxigênio pela hemácia. Ela é do pessoal da logística, da entrega do oxigênio, não do consumo dele. Então, sobra oxigênio para as outras células e não a hemácia consome. Então, isso aqui que está citado, diminui a atividade mitocondrial, é para todas as células que deixarão de ter acesso ao oxigênio como deveriam. Isso vai levar a uma queda na produção do ATP. Conforme já comentado, mitocôndria é a principal fonte de ATP em células humanas e depende de oxigênio para produzir esse tal de ATP. E esse ATP, na ausência do nível fisiológico, para cada tipo celular, eu tenho um colapso energético. Se eu olho para todos os órgãos afetados, eu tenho, então, um colapso energético generalizado. E isso tudo começou por o quê? Por uma hipoglicemia. Então, hipoglicemia aumenta a chance de hemólise, aumentando, de fato, a taxa de hemólise, eu tenho uma entrega uma distribuição menor de gases, incluindo do oxigênio, que é papel da hemácia, e aí eu afeto todo o organismo. Então, aí vai começar a ver que é realmente bastante drástica essa hipoglicemia. Né? Às vezes até a gente imagina assim, nossa, isso aí não acontece, né? É problema demais, não pode uma coisa dessas. Aí conversa com o pessoal de emergência, de UTI, e vai ver a gravidade disso aqui. Na verdade é bem comum. Então as hemácias, né, deixando de entregar gás oxigênio, isso aqui significa queda na concentração do oxigênio, se fala em fisiologia também em queda na tensão de oxigênio, né? É a mesma coisa, é a menor oferta de oxigênio para vários tipos celulares usarem esse gás. O que eles deixam de consumir como combustível quando não tem oxigênio na quantidade adequada? Deixam de consumir na mitocôndria piruvato, ácidos graxos, alfa-cetoácidos, derivados de aminoácidos, né? Isso é uma coisa que requer uma análise mais detalhada em outra oportunidade, e corpos cetônicos. Então, tudo isso aqui é combustível que a mitocôndria oxida e amplifica a produção do ATP quando consome essas moléculas. Então, são combustíveis usados por vários tipos celulares. A hemácia não faz uso disso, porque ela não tem mitocôndria. Mas o problema dela foi não ter recebido glicose, porque a pessoa está numa hipoglicemia. Só para não esquecer onde é que começou o problema, porque a gente já está em um segundo aqui. Uma hipoglicemia que causou uma hemólise. Para neurônios, uma queda brusca na glicemia, né? Por exemplo, a intoxicação lá por etanol que foi citada, causa uma lesão hepática e o etanol também afeta a produção de glicose por outro mecanismo mais refinado até, e eu tenho a hipoglicemia. A hemácia sofre e se ela sofrer, não entrega gás. Se ela não entregar os gases, o oxigênio, e não remover o gás carbônico, eu não tenho a função das outras células. De novo repetindo isso porque a coisa é bem complicada. Então, se a queda na glicemia é brusca e eu não consigo iniciar uma via chamada cetogênese, então neurônios deixarão de ter acesso a substrato energético que ele usa com preferência. Mas o que é cetogênese? Cetogênese é a produção de corpos cetônicos que ocorre também no fígado. Então, o fígado mantém glicemia, produz corpos cetônicos e corpos cetônicos são combustível alternativo para neurônios e para outros tipos celulares. Até o tecido adiposo, fibra muscular, eles conseguem consumir corpos cetônicos. No entanto, a produção deles demora também um número de horas para ocorrer, e vai ser coisa de 6, 8 horas, dependendo do indivíduo, para ter um nível de corpos cetônicos ótimo na circulação, para que neurônio consiga consumir isso como o tal combustível alternativo. Né? Ele seria consumido junto da glicose,
mas demora para fazer. Então, eu não tendo isso numa queda brusca de glicemia, causada aí, como eu disse, por uma intoxicação, que é algo rápido, então eu tenho um colapso energético dessa célula, com lesão ou morte neuronal. E na maior parte das áreas do encéfalo, a perda de um neurônio não tem reposição. Não existe lá uma reposição como no fígado, como na pele, que a gente enxerga, né, quando se machuca. Então, na maior parte do encéfalo, neurônio morto não tem reposição. Então, eu tenho uma perda bastante grave da atividade do sistema. Então, ainda outro problema. Tá, tu estava falando que uma hipoglicemia gerou uma hemólise. Num caso mais grave, sim. E se tem hemólise, não tem gás oxigênio sendo entregue para as células na medida adequada. Então, diminui a oxigenação também lá dos neurônios. Isso. E tu tinha citado antes que mitocôndria que oxida os corpos cetônicos. E elas dependem de oxigênio. Então, significa que eu não conseguiria, mesmo que eu estivesse já produzindo corpos cetônicos num jejum prolongado, e daí nele, durante esse jejum, eu me intoxico, então meus neurônios não conseguiriam nem ter acesso à glicose, por causa daquele dano lá no fígado, e nem a corpos cetônicos não poderiam ser usados porque a oxigenação é baixa. Fora que a própria lesão no fígado já poderia afetar a produção de corpos cetônicos também, depende da gravidade dela. Então isso aqui seria um quadro de hipoglicemia hipocetótica. É só um dos motivos que pode levar a esse quadro, que é a intoxicação ou uma doença hepática sem tratamento. Então eu teria todo um problema aqui ainda para usar os corpos cetônicos. E mais um detalhe, porque, como eu disse, não quero analisar isso agora aqui porque eu preciso de mais tempo para essa análise. Quando eu oxidar corpos cetônicos em neurônio, em qualquer célula, eu preciso de alfa-cetoácidos derivados de aminoácidos para que a oxidação dos corpos cetônicos seja completa. Senão, eu não tenho uma oxidação plena e não tenho o máximo de rendimento deles. Isso é uma exigência lá do ciclo de Krebs, é outra coisa aí, também envolvendo mitocôndria. Então, neurônios seriam afetados em cheio por causa da hipoglicemia e do quadro de hipocetose. Mas tudo, obviamente, ligado àquela hipóxia causada pela hemólise. Então, parece confuso, mas pega de novo repetindo, né, como guia aqui em alguns momentos desse vídeo. A lesão hepática por doença ou por intoxicação causa hipoglicemia. A hipoglicemia afeta a estrutura, a função de hemácias. A disfunção em hemácia, que é a célula vermelha no sangue, afeta a oxigenação do corpo todo. E isso levou a um quadro de colapso energético, porque o oxigênio é necessário para a mitocôndria produzir ATP, e todas as outras células que não é hemácia vão depender muito dessa mitocôndria para se manterem vivas. Então, as fibras musculares, por exemplo, tanto estriadas quanto lisas, né? Aí eu pego a musculatura que dá forma para o nosso corpo, que executa movimentos, né? Que é a chamada musculatura estriada esquelética. A musculatura do coração vai sofrer com a distribuição de oxigênio menor. Fibra muscular lisa, que nos ajuda tanto a manter a pressão arterial, a funcionamento do intestino, a funcionamento da bexiga, só para citar exemplos. Então, musculatura lisa afetada também. A própria saúde, de novo, do fígado, porque ele consome muito oxigênio para produzir a ATP para ele mesmo. E esse ATP ali pagar por vias como a gliconeogênese. O córtex renal consome bastante oxigênio, ou seja, isso aqui é só para dizer assim, olha o tamanho dos órgãos que deixam de funcionar adequadamente porque recebem menos oxigênio. Nessa hipoglicemia, então, que causou hemólise, eu tenho menor, isso aqui é para relembrar, né? Eu tenho uma menor oxigenação e as mitocôndrias deixam de oxidar esse grupo de combustíveis. Então isso já foi visto antes, mas fica aqui de novo para todo mundo ver. O que ela deixa de oxidar? Por que isso está sendo tão impactante? Por que essa tragédia? Porque esses são os combustíveis oxidados em mitocôndria.
Então eu não vou poder oxidar nenhum deles, sendo que corpos cetônicos já não são oxidados, por exemplo, pelo fígado. São produzidos lá, mas não oxidados por ele. Então já tem um limite já intrínseco daquele órgão, da sua biologia, e ainda vem mais o efeito da hipóxia generalizada, dependendo da parte do organismo se vai à anóxia, que é o nada de oxigênio por causa daquela ruptura das hemácias. A glicose, por outro lado, pode ser oxidada sem oxigênio. Então aquelas moléculas citadas antes, voltar aqui rapidinho, são oxidadas apenas na presença de oxigênio. Essas aqui. Já a glicose não precisa de oxigênio nem de mitocôndria para ser oxidada e já render ATP. A oxidação da glicose se dá no citoplasma e já produz muito pouco ATP ali. São cerca de 2 moléculas de ATP produzidas por molécula de glicose consumida. Então, essa é a produção líquida de ATP a partir da glicose sendo oxidada na via chamada glicólise. E todas as células conseguem oxidar a glicose dessa forma. No entanto, se eu tenho uma crise de oxigenação, muito mais células que o normal utilizarão glicose no mesmo momento. E se eu tenho um consumo muito elevado de uma molécula que eu já não estou produzindo muito por causa da lesão hepática, então eu vou ter uma falência, porque eu já não produzo como deveria e ainda estou consumindo muito mais, porque agora mais células passam a depender da glicose no momento de hipóxia. Então, aquele quadro que começa com doença hepática, passa por hemólise, oxigenação e agora chega no agravamento da hipoglicemia, fica fácil entender por que alguém pode morrer de hipoglicemia. Né? Mas tem que ver o que causou. Algumas vezes é porque a gente está numa atividade maior, não tem doença, não tem intoxicação. Mas eu sempre recomendo procurar, né, a ajuda médica quando se tem assim, tontura demais no dia, né? Porque são vários motivos, várias causas para tontura. Não é também só a hipoglicemia e não é só uma doença hepática. Tem até coisa pior, para falar a verdade, que pode levar a esses quadros de tontura e repetidas. Então, procurar auxílio não é algo que vai ser tratado com um medicamento. Se, por exemplo, é uma intoxicação hepática e a pessoa não descobriu ainda a causa e ela toma um medicamento que ela acha que vai melhorar, quem metaboliza medicamento, os fármacos, geralmente é o fígado. E ele é a casa de biotransformação, de desintoxicação no nosso corpo. Então, se já tem um fígado, entre aspas, sobrecarregado, a adição de um fármaco para ele também ter que metabolizar pode dar problema, pode agravar. Por isso, assim, não se automedicar. Por isso que o pessoal tanto fala nisso, porque tem muita coisa por trás. E vejam só, num vídeo que eu pensava que eu ia ser resumida a coisa, não tem como. Porque tem que explicar isso, tem que chamar a atenção para o dia a dia, né? Para o cotidiano. Isso aqui não é só uma questão de livro-texto, não está lá num livro, num artigo, porque é legal, né? Ah, funciona assim quando não funciona desse jeito. Isso acontece e mata a gente, né? Então, e afeta a qualidade de vida, né? Como já deve se imaginar, tem uma lesão hepática que ainda não foi tratada, que não tem cura, como é que fica a qualidade da minha vida? Como é que fica a minha glicemia? Eu posso fazer exercício, aquele que eu bem entender? Como é que eu trato isso? Né? Já dá para ter uma visão do desastre que é não ter a saúde do fígado mantida. Então, esses quadros todos que levaram agora ainda a um consumo de glicose aumentado, agravando a hipoglicemia, vai ter mais uma consequência, que é a de formação de ácidos. A glicólise, que é a via metabólica que consome glicose, formando ATP e tal, como eu comentei, ela forma obrigatoriamente um ácido, o ácido pirúvico, que logo dissocia, quer dizer, perde o próton, e esse próton acaba afetando o pH, a tendência de diminuir o pH. No entanto, quando na ausência do nível ótimo de oxigênio, nesse caso que a gente está analisando, né, de doença hepática, hemólise e queda na oxigenação generalizada, a glicólise forma ácido lático. Então são 2 ácidos formados, um obrigatoriamente, ela sempre produz isso em qualquer circunstância, e ácido lático quando eu não tenho aí oxigenação plena. Então 2 ácidos liberando prótons
e acidificando o meio. Com a remoção de gás carbônico que foi afetada pela hemólise, por causa da hipoglicemia, eu tenho um acúmulo de ácido carbônico. Mas como assim um gás e um ácido? É que o gás carbônico, o CO2 que está aqui, combinado com a água, forma ácido carbônico. E esse ácido, como os outros citados acima, dissocia. Perde o próton para o meio. Liberando esse próton para o meio, eu tenho aí um quadro de queda no pH. Acidose ou acidemia, dependendo aí do conjunto de ácidos que formou esse quadro, esse momento agora. E afetar pH é algo muito grave, né? Quando eu afeto o pH, eu tenho desnaturação de proteínas, né? Então, mais uma coisa surgiu por causa de uma lesão hepática causada por doença ou por intoxicação? Sim, a gente começa aqui pela hemólise, pela hipoglicemia que levou à hemólise, ruptura da hemácia, toda aquela disfunção na distribuição de oxigênio, uma queda na oxigenação tecidual, portanto, queda na produção de ATP também generalizada, neurônio, hepatócito, células dos rins, qualquer célula que vocês me perguntarem que receba oxigênio e que tenha mitocôndria. Tenho aí um consumo maior de glicose por essas células, na ausência de oxigênio, uma concentração ótima. Isso amplifica a hipoglicemia, que contribui com uma queda no pH, pelos ácidos mencionados. Essa queda no pH leva à desnaturação de proteínas, repetindo. E essa desnaturação de proteínas é o quê? É quando uma proteína perde a sua estrutura natural e também a função. Então, desnaturação significa a alteração na forma ou na conformação da proteína com consequente perda de função. Porque proteína se move o tempo todo para executar a sua função, mas não desnaturou. Quando ela muda a conformação, uma mudança de forma que levou à perda de função, aí eu tenho a desnaturação. E isso tudo foi causado, de novo, por essa cascata de efeitos. E aí, só mais uma coisa, quando desnatura uma proteína, estou falando aqui de enzimas que intermediam o nosso metabolismo energético, ou seja, elas que tornam útil um combustível para uma célula, proteínas que dão estrutura para as células, que mantêm o corpo da célula, a arquitetura dela, proteínas que agem como receptor em membrana para detectar a presença de um hormônio ou de um neurotransmissor, proteína canal que deixa elementos cruzarem em membranas biológicas, como íons, por exemplo, proteínas transportadoras na circulação para transporte de lipídios ou de moléculas de natureza hidrofóbica que precisam de um transportador junto para no sangue serem solúveis, proteínas transportadoras de membrana para captar algo para dentro da célula ou para remover. Então, as proteínas são os trabalhadores da célula e eu vou ter toda a estrutura delas afetada. Então, a coisa é drástica mesmo. E isso mostra assim, que um fígado saudável é um organismo saudável, né? Uma coisa ajuda muito na outra, dado o número de funções que o fígado exerce. A glicemia atende diversas demandas, então a glicose da circulação, essa quantidade de glicose no sangue, que é a glicemia, não atende apenas a produção do ATP, né? Isso é direto, é um efeito direto. A glicose é consumida, a célula produz ATP e aí a célula pode executar suas funções, mas vê aquilo que é direto e indireto, né? Então, direta e indiretamente, essa glicemia aí vai ser fundamental, a manutenção dela, para que o organismo todo funcione. O vídeo ficou um pouco maior que o planejado, mas é que realmente é assunto demais, né? E eu não queria trazer isso tão miudinho assim, mas também acabei passando um pouco do tempo. Muito obrigado por ter assistido e eu espero que realmente isso ajude o maior número possível de pessoas.